Hey everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 26.2 e vamos deixar de conversa para lá. Let's begin? Aula de review and exercise, porque assim, o tempo é meu maior inimigo. Quando eu vejo o tempo já está passando e a gente não consegue terminar a aula de uma forma melhor, de uma forma mais bacaninha, fazendo todos os exercícios, né? Mas olha só, aqui é só uma revisãozinha para você lembrar da aula, que foi com o título de Whose Mechanical Pencil is this? Né? De quem é esta grafite, esta lapiseira, que é o lápis, na verdade é uma grafite, né? Vamos lá para as nossas WH words, também são conhecidas como pronomes interrogativos, interrogative pronouns in English. E você já sabe, né? Esse aqui e esse é a mesma coisa. Quem. Só que é uma diferença entre os dois. O who vai trabalhar como função de sujeito. Whom, com M no final, função de objeto. E aí, como é que eu vou saber disso? Você vai saber dependendo do que você está querendo fazer também. Então, basicamente, podemos dizer que o who, ele é usado para determinar quem está fazendo algo. E aí, nessa pergunta, who is that man? Quem é aquele homem? Aí seria essa situação. He is my dad, como eu mostrei lá para vocês. Ele é meu pai. He, falando do homem. Já o whom, ele vai trabalhar como função de objeto e é usado para determinar quem recebeu uma ação de alguém. Então, eu aqui mandei mensagem para alguém. Eu quero saber, a pessoa quer saber para quem, né? Eu mandei mensagem. Para quem eu mandei mensagem? Então, eu fiz algo para alguém que foi mandar mensagem. E na hora de responder, eu não vou usar nenhum pronome pessoal do caso reto. Eu usaria aí o pronome pessoal do caso oblíquo. I texted, vamos supor aqui, eu vou mudar agora o her. Na aula eu coloquei them, agora eu vou colocar her. Ou então mandei mensagem para ele. I texted him. Mandei mensagem para ele. Mas peraí, her e him, nunca ouvi falar sobre isso, porque isso aqui é do caso oblíquo. Her tá tá no lugar de she, que é do caso reto, e him tá no lugar de he, que é do caso reto. Ela, ele. Mandei mensagem para ela, mandei mensagem para ele. Tá, mais informações procure na internet. Temos aí whose, que significa de quem. O I vai ser o nosso porquê. O which vai ser qual ou quais. Quando a pessoa te dá algumas opções, porque what também vai significar qual, o que, ou a palavra que apenas sozinho. E aí aqui é uma questão de abranger mais situações, né? Aqui ele não vai te dar exatamente algumas opções. Então, basicamente, o what e o which, eles têm ali uma semelhança muito grande. Eu expliquei a diferença para vocês. Where vai significar onde ou aonde. When, quando. How, sozinho, vai ser como. E ele também se junta com outras palavras. Opa, é que eu não coloquei, não trouxe para vocês. Eu pensei que eu tivesse aqui as outras palavras, que é a questão lá do how far, a questão do how long, a questão do how much, a questão do how many. Então, a gente viu várias palavrinhas que a gente usa com esse how aqui. Cada um tem um significado diferente. Eu tô meio perdida aqui no tempo, mas eu acho que agora chegou o momento da atividade de sala. Eu acho que já deu, ou vai dar 5 minutos. E é isso, gente. A atividade de sala tá simples, tá fácil. E eu vejo vocês já. Be right back. I'm back, estou de volta. Let's correct, let's go. Atividade de sala, momento de você tirar suas questions. Foram muitas questions. Temos um texto e nesse texto temos a interpretação de texto. Claro, toda vez vai ter uma interpretação. Texto um pouquinho longo, mas é o começo de um novo capítulo para alguém. Que essa pessoa... Esse cara do texto, temos o título The Beginning of a New Chapter, ou seja, começo de um novo capítulo. Vamos ter vários pronomes interrogativos aqui, alguns, inclusive, quando chegar na parte eu vou falar.
Então você conseguiu identificá-los. E vamos para a leitura do texto. How often did I spend thinking about living in France? Por quanto tempo eu pensei em morar na França? Eu fiquei pensando, né? Passei o tempo pensando em morar na França. Quantas vezes eu pensei em morar na França? Pode ser também. Isso vai dependendo aí de como você traduzir, mas tudo desemboca na mesma situação. How much did I want that? Quanto que eu quis isso? Quanto eu queria isso? Mas aí você tem a estrutura do how much, que nesse caso aí não está sendo usado para falar sobre preço de nada, tá? Eu disse para vocês também que o many é usado para substantivos contáveis e o much não é usado para coisas que não são contáveis. Então, aqui no caso, o verbo você vai usar com much nessa questão de quanto eu quis isso, né? O how much nessa estrutura. Logo em seguida, I wanted that a lot. Eu quis muito isso. Eu queria muito isso. But as I saw the storefronts in Ibirapuera Mall, I started to feel anxious. Eu comecei a me sentir ansiosa, mas antes disso ele fala o seguinte, mas ao ver as vitrines do shopping Ibirapuera, cadê? Do shopping Ibirapuera Mall, quando eu vi as storefronts, você chama isso de vitrines, né? Store, dá uma ideia de loja. Front, questão de frente, né? Então, seria aí as vitrines que ficam na frente da loja. Então, I started to feel anxious. Eu comecei a me sentir ansiosa, ou ansioso no caso. The truth is, I was leaving my country for good, and I just realized that. Então, assim, pela primeira vez o cara começou a perceber que ele iria realmente embora do país. Então, ele fala, a verdade é que eu estava deixando... Aliás, a verdade é que eu estava deixando o meu país para sempre e acabei de perceber isso. E aí ele usa a estrutura de for good, mas seria também interessante colocar aqui forever, né? Para sempre. E ele fala o seguinte, I felt like throwing up. Ele diz que sentiu vontade de vomitar, afinal de contas ele estava ansioso. E quem tem ansiedade sabe muito bem como é que é a tortura. Aí ele fala o seguinte, what am I supposed to do? O que eu devo fazer? First, primeiro, I sat on a bench and I started reasoning. Então, primeiro, eu sentei no banco e comecei a raciocinar. Everything was going to be fine. Tudo vai ficar bem. Tudo iria ficar bem. I had money from my scholarship. Eu tinha dinheiro aí para a bolsa de estudos. Eu tinha um lugar para ficar. I had a place where to live. Tinha um lugar para ficar. The boarding house of Madame Mabuger, que inclusive é em francês, Mabuger, por isso que eu não sei se eu estou falando bem direito, que é a questão aí do quê? Da pensão da Madame Mabuger e uma universidade maravilhosa onde estudar. And the wonderful university where to study. I started to calm down. Eu comecei a ficar calmo. Where did I do next? O que eu fiz depois? I continued at the mall. Eu continuei no shopping. I went to the cinema. Eu fui ao cinema. Which movie? Qual filme? You may ask. Você pode perguntar. I don't remember. Eu não lembro. I started crying in the theater room. Então ele foi para assistir o filme, mas ele não lembra do filme porque ele começou a chorar no cinema. I took a plane the day after that. Eu peguei um avião depois disso. I was still nervous. Eu estava nervosa, ainda estava nervosa. Eu tô falando nervosa, mas é nervoso porque eu acho que é um homem aí falando. Se bem que ele não disse é homem ou uma mulher, né? Mas tem cara de ser... Pior que tem cara de ser mulher mesmo, né? Mas pode ser um homem. No, because I'm afraid... Porque a gente tem mais sensível no sentido de a gente não tem problema de... Né? Hoje os homens têm um pouquinho mais de dificuldade, não que eles não sejam. Mas enfim, questões à parte, vamos lá. Not because I'm afraid of flying, but because I was leaving my country to an unknown situation. Então,
que acontece? I took a plane the day after that. Ele pegou um avião depois disso, né? Um dia depois. E ele estava ainda nervoso, não porque ele iria voar, né? Porque muita gente tem medo de voar, né? Pegar o avião, pode acontecer algum acidente. E quando acontece, já era, né? Não é de acontecer muito. É um dos meios de transporte mais seguros. Mas quando acontece, meu irmão, não tem mais jeito. But because I was leaving my country to an unknown situation. Então, ele estava, na verdade, nervoso, não porque ele ia viajar, pegar o avião e tudo mais, mas porque ele estava indo embora do país dele para uma situação desconhecida. When the plane landed, quando o avião pousou, I went to the boarding house. Ele foi até a pensão by a shuttle car. Então, ele foi até a pensão da dona Madame Bugor. Eu não sei falar esse nome aqui. E ele foi até o carro, né, de transporte para lá. E aí, already in the boarding house, já lá na pensão da Madame, I found a sweet lady. Ele achou uma senhora bem doce, que era a Madame Bugor. Gente, do nada eu não consegui mais falar essa palavra. E olha que meu sobrenome é francês, só que ele é mais fácil de falar. E aí ele fala o seguinte: She prepared a typical tea from Angelia. Ou seja, ela fez aí um chá típico da Argélia, né, desse lugar. E aí, esse é o texto. Então, falando aí dessa situação, dessa pessoa que pode ser um homem ou mulher, que não está dizendo no texto exatamente, mas eu ainda acho que é um homem, viu? Se for dizer, seria um homem. De acordo com o texto The Beginning of a New Chapter, o autor não queria se mudar para a França. Tá vendo? O autor, se fosse mulher, seria autora. O autor não queria se mudar para a França, a gente sabe que não tem a ver com isso. Ele estava só nervoso, ansioso, porque ele iria mudar de país, né, para um outro país. Então, obviamente, esse nervosismo existe para algumas pessoas. Ele permaneceu calmo todo o tempo. A gente sabe que também não é verdade. Ele viu um filme que o assustou. Em nenhum momento ele prestou atenção no filme, né? Vocês viram lá que ele entrou no cinema, mas ele chorou o filme inteiro. Ficou apreensivo quando viu que o momento de mudar de país estava chegando. Sim, isso aconteceu. Mas vamos ver a letra E. Não tentou se acalmar. Não, a letra E não é verdade, porque ele tentou se acalmar sim. Então, de acordo com o texto, letra D, resposta correta. Muito bem. E na número 2, o que vocês fizeram? Está incorreto afirmar. No caso aqui, são 4 informações corretas e apenas uma incorreta. O autor queria se mudar para a França? Ele queria se mudar para a França, ele não foi forçado, ninguém pegou ele e falou, você vai ter que mudar para a França. Não foi isso. Ele ficou ansioso dentro do shopping? Ficou ansioso dentro do shopping também. Então, assim, não é a resposta que a gente está procurando. É expresso o porquê dele ter chorado no cinema? Exatamente o porquê não é dito lá, mas vamos ver. Letra D, toda a viagem dele já estava organizada? Sim. Foi recebido no pensionato, na pensão, da Madame Bugor, enfim, não consigo mais falar o nome dessa mulher, com o chá lá da Argélia, sim. Portanto, de todas as alternativas aí, a única que parece ser a falsa, que é incorreta, é a do cinema, porque lá no texto, quando ele fala que ele foi, pergunta assim, qual filme? Você pode perguntar, ele diz que não lembra, comecei a chorar no cinema. Motivo? Não comentou aqui, nenhum momento você tem a palavra because, que é o porquê, nenhum momento você tem o why, dele mesmo perguntando por que ele chorou. Então, assim, não é dito motivo, portanto, letra C, resposta correta. E na 3, complete a sentença aí, complete the sentences using the correct WH word. Então, olha só, você teria que completar usando os pronomes interrogativos que a gente viu na nossa aula. Eu poderia ter deixado aqui para vocês as opções, né? Poderia, para ficar mais fácil, mas eu não deixei. Então, aqui nós temos a primeira, Are you going to do tonight?
Aí fica aí vago, você não sabe qual usar, mas você iria colocando cada um e você ia ver se faria sentido. Aqui, faria sentido por quê? Por que você está indo hoje à noite? Por que você está indo hoje à noite? Aliás, por que você, você está indo fazer hoje à noite? Na verdade, não faz sentido. Então, por conta do tempo até, eu vou colocar logo para vocês a resposta. What? What are you going to do tonight? O que você vai fazer hoje à noite? Seria este pronome aqui que seria usar. Na letra B, você está perguntando sobre is he going after high school? Ou seja, aqui seria o nosso where. Where is he going? Ou seja, onde ele está indo depois do ensino médio. Então, para onde ele vai? Se ele vai fazer uma faculdade e tudo mais. Então, seria esse where que você colocaria. Já na letra C, você tem aí a questão de frequência. Porque você tem aqui a pergunta, do you have French classes? Então, aqui poderia ser, na verdade, when, quando você tem aulas de inglês e tudo mais. Só que aqui a minha ideia era ter colocado, que vocês colocarem how often. Tivessem colocado, perdão, a palavra how often, com que frequência você tem aulas de francês. E na próxima, eu tenho aí a questão do which, tá? Que inclusive poderia também confundir com what, mas aqui é como se eu estivesse te dando duas opções. Which ice cream flavor is your favorite? Qual é o sabor de sorvete que é o seu favorito? Strawberry or chocolate, ou seja, morango ou chocolate, se eu tivesse colocado as opções aqui. E na letra E, how long is the flight between New York and London? Ou seja, quanto tempo aí é o voo entre Nova York e Londres? Eu poderia ter colocado mesmo para vocês. Então, você só usaria aí quantas? 1, 2, 3, 4, 5 pronomes interrogativos. Lá dos 9, eu acredito que não foram 9 que a gente viu, né? Então, aqui só seriam 5. Bem, quem não acertou não tem problema, mas se você colocou aí um que faz sentido, ok, certo? Não tem problema. Se você colocou aqui, por exemplo, what, no lugar de which, dá até para entender, mas seria o which aqui nesse caso, tudo bem? Se você colocou where aqui no lugar de how often, também faz sentido, porque seria aí onde você tem aulas de inglês, ou então when, né? Também faria um pouco de sentido, mas essas são as que eu estava procurando. E na última questão, você iria fazer exatamente aquela questão que a gente não conseguiu fazer na aula, que era para marcar as questões de 1 a 6 com as respostas de A a F. Então, a coluna aqui da esquerda são as perguntas e a coluna da direita são as respostas. E como é que ficaria? Vamos logo respondendo por conta do tempo. Where are you going to stay? Onde você vai ficar? A número 1 seria na letra E. We're going to camp. We're going to camp. Opa, na verdade não é a letra E, não. Tem algo errado aí. Pera lá. Pere lá. Vamos ver onde você vai ficar. Ah, tá certo. Opa, agora sim, agora que eu vi aqui, beleza. Na verdade, eles não vão ficar em nenhum lugar, eles vão acampar. Tava procurando uma outra situação que dava para ser essa letra E, mas tá certo sim. Eles não vão ficar em um hotel, não vão ficar em uma casa de amigo, nem nada do tipo, eles vão acampar. Agora sim faz sentido. We're going to stay, onde você vai ficar. We're going to camp. E na verdade a mesma estrutura, né? Estrutura de going to aqui, estrutura de going to aqui. Não significa que tem going to aqui que a resposta também tem que ter going to. Não é uma coisa que sempre tem que ser assim. Mas eu pensei assim porque hoje eles vão acampar, agora sim faz sentido. Tá. Vamos para 2. What are you going to do in New Zealand? O que você vai fazer na Nova Zelândia? Na 2 seria qual? A, B, C, D ou F?
Eu acho que eu sei a resposta. Eu acho que é a última lá, é a F. We're going to go hiking in the mountains. Ou seja, nós vamos escalar as montanhas. Da onde? Da Nova Zelândia. Porque eles perguntam o que vocês vão fazer na Nova Zelândia. Nós vamos o quê? Né? Aí fala aqui que é escalar as montanhas. Na 3, in what university does she study? Em qual universidade ela estuda? Aí aqui usou o what para isso. E na 3 você iria colocar qual resposta? É a letra A, né? Temos lá, I don't remember the name, eu não lembro o nome, but it is a public one. Viu a palavra público aqui? Lembrou que universidade também existe pública, então isso mataria aqui, ó, a palavra público com a palavra universidade, já daria para você meio que ter uma ideia de que poderia ser a resposta. Na 4, how will you save enough money to go traveling? Como você salvará? Salvará é boa, né? Porque eu vi a palavra save aqui, eu quero meter um salvar, mas não é. Como você economizará? Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente pode usar a palavra save, que é economizar. Então, como você economizará dinheiro para viajar? E aí a resposta vai ser qual? Entre a B, a C e a D. Eu acho que é a letra B. We will work in a big hotel in London for 6 months. Até porque você tem aí a palavra work, que é trabalhar, e é uma única forma de você economizar dinheiro na viagem é trabalhando. Aliás, trabalhando para ter mais dinheiro, né? Imagina uma pessoa aí que é um estudante, sei lá, não tem dinheiro, vai viajar e ele precisa de dinheiro. Então, ele vai trabalhar, já que ele não tem, né? Entendeu o que quis dizer? Então, é isso. We will work on a big... We will work. Aí tem essa questão, pera lá, por que a resposta está sendo com we aqui, nós? Porque essa pergunta foi feita com you. E you vai significar você ou vocês. Então, pelo visto aqui, esse you é vocês. Então, como vocês economizarão dinheiro para viajar, nós vamos trabalhar num grande hotel em Londres por 6 meses e assim eles vão economizar dinheiro para poder viajar. Na 5, with which uncle does he live in France? Olha aqui um exemplo clássico do uso do which, porque uncle a gente não tem tantos tios assim, né? Por mais que uma pessoa tenha vários tios, você sempre tem um número limitado de tios aí. Então ele usou which, porque qual dos tios? Por isso que ele não usou what aqui, porque o which vai ser essa questão de você ter menos opções. Então, com qual dos tios você vai morar na França? E aí, eu acho que é o da letra C, né? With the one who lives in Paris. Com aquele que mora em Paris. E a última letra, a letra 6 é boa. Número 6 vai ficar com a letra D, que é when do you watch series? Quando você assiste séries? Every Monday, toda segunda-feira. E é isso. Fica aí com as nossas referências. Eu nem sei o tempo, cara. Eu tô olhando aqui pro relógio, não sei se passou muito do tempo. Mas passou, né? Passou bastante. Mas essa aula é assim mesmo, gente. Muita informação. E eu vejo vocês na nossa próxima aula, que eu acredito que vai ser mais tranquila. See you next class. Bye, bye.